Graça e paz, amados, louvamos ao Senhor por esta rica oportunidade em poder estar compartilhando com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. Neste momento tão especial para esta amada igreja que celebra 107 anos. Parabéns à primeira igreja batista de Alto Caparaó. E nós louvamos ao Senhor pela existência dessa igreja e nos sentimos honrados em participar deste momento tão significativo, este momento tão festivo para esta amada igreja. E desde já queremos também transmitir aqui o abraço da primeira igreja batista em Divino, igreja a qual pastoreamos, um abraço fraternal desta igreja para esta amada igreja. Nosso muito obrigado pelo convite, pastor Tiago Storino, que o Senhor continue abençoando a vida do irmão, também sua família, bem como o ministério que o Senhor tem para o irmão à frente desta querida e amada igreja. Pois bem, irmãos, nós que estamos tendo a oportunidade de participar junto com os irmãos desta conferência que tem como o título mais alto, ainda não chegamos aonde Deus quer nos levar. Nós queremos pensar com os irmãos aquilo que o apóstolo Paulo escreve à igreja, aos Colossenses, no 3º capítulo, do 1º ao 3º verso. Você já pode estar aí identificando este texto e nós vamos ter a oportunidade de meditar naquilo que a palavra do Senhor tem a falar ao nosso coração. Por isso, nós vamos estar lendo a carta aos Colossenses, no 3º capítulo, do 1º ao 3º verso. Este momento em que a igreja precisa olhar para o alto e perceber que Deus tem grandes coisas para a sua igreja, assim como o próprio Senhor declara através do profeta Isaías no capítulo 55, que os pensamentos nossos não são os pensamentos dele, e nem os nossos caminhos, os caminhos dele. E aí nós vamos observar porque os pensamentos do Senhor são mais altos, e os caminhos do Senhor também são mais altos. Por isso nós, como igreja do Senhor, precisamos ir mais alto. E esta é a nossa expectativa, através da leitura desse texto em que estaremos compartilhando com os irmãos. O texto então, aos Colossenses, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor, através de sua palavra, possa falar ao nosso coração e nos despertar para esta verdade contida nesse texto. Ó Senhor, glorificamos o teu nome e adoramos, pois temos a alegria, ó Deus, de ler a tua palavra e aprender com a mesma. Que nesta oportunidade em que, tendo lido a tua palavra, ó Deus, e meditar na tua palavra, possa nos trazer, ó Deus, o esclarecimento e também um direcionamento para a nossa vida enquanto igreja do Senhor. Ó Pai querido, nós nos unimos em oração e pedimos, ó Pai querido, que as tuas mãos possam estar sempre estendidas sobre a vida dos teus servos e servas, que estão ao alcance dessa mensagem, que estão, ó Pai querido, acompanhando este momento em que a tua igreja busca, ó Deus, se aproximar mais do Senhor, porque sabemos que os seus pensamentos, ó Deus, são maiores e melhores do que os nossos, que os teus caminhos, Senhor, são melhores e maiores do que nosso.
Por isso, então, nós suplicamos que a Tua palavra possa falar ao nosso coração e que o Teu Espírito, ó Deus, tenha livre acesso a trabalhar em nossa vida, para que a nossa vida possa ser moldada segundo os moldes que o Senhor tem para nós. Essa é a oração que fazemos, também suplicando as Tuas preciosas bênçãos para esta amada igreja, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, é bom, porque nós estaremos tendo a oportunidade de ler textos que estão também na carta aos Colossenses, mas também em outras cartas do próprio apóstolo Paulo. Como já falamos, lemos os 3 primeiros versos deste capítulo da carta aos Colossenses, quando o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, e o tema principal desta carta que o apóstolo Paulo escreve é Cristo. Se você perceber, no primeiro capítulo, Paulo vai falar sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. No segundo capítulo, Paulo vai falar sobre a plenitude da vida em Cristo, vai falar também sobre a nova vida em Cristo, e aqui no terceiro capítulo ele vai falar sobre as coisas do alto, cujas precisamos pensar. E ele fala um pouco sobre a velha natureza e a nova natureza. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, e também é um motivo significativo para nós, como igreja do Senhor hoje, é para que a igreja pudesse ser cheia de sabedoria, e que pudesse também frutificar em toda boa obra, dando graças pela herança espiritual, a grande libertação e a redenção dos pecados que conseguimos em Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo inicia este terceiro capítulo com uma conjunção conclusiva, quando ele diz, portanto, ou seja, é a conclusão de um raciocínio. Ele fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo, ele fala sobre a plenitude da vida em Cristo, ele fala sobre a nova vida em Cristo, e agora nesse terceiro capítulo, iniciando esse terceiro capítulo, ele vai também fazer uma conclusão disso tudo. O que a excelência da pessoa e da obra de Cristo faz na vida do ser humano, o que a plenitude da vida em Cristo faz na vida do ser humano, e o que a nova vida em Cristo faz na vida do ser humano. Então, o apóstolo Paulo inicia este terceiro capítulo com uma conjunção conclusiva, e é uma conclusão de um raciocínio. E ele, de certa forma, então, nos propõe 3 conclusões. E é sobre essas 3 conclusões que eu quero compartilhar com você daquilo que o apóstolo Paulo nos escreve nos versos que acabamos de ler. A primeira conclusão que o apóstolo Paulo nos dá através desse raciocínio é que, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, a conclusão de que nós já fomos ressuscitados com Cristo. E para você entender melhor, se você ainda não entende essa expressão, eu gostaria de compartilhar com você algo que o próprio apóstolo Paulo, quando escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, no verso de número 22, quando o apóstolo Paulo vai mostrar na carta que só existem 2 modelos, só existem 2 matrizes. A primeira matriz é a matriz chamada Adão, e a segunda matriz, ou segundo modelo, é a matriz chamada Jesus. Dessa forma, ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Jesus. E aqui o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, dizendo para esta igreja, olha, eu sei que vocês já ressuscitaram juntamente com Cristo, e vocês já não estão mais em Adão, vocês estão em Cristo.
E eu quero abrir um parêntese aqui para você, irmão, para você, amigo, que está aí ao alcance da nossa voz, ao alcance desta mensagem. Quando o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 22, sobre esses dois modelos, o qual toda a humanidade está, ou em Adão ou em Cristo, você, se ainda não está em Cristo, você precisa abrir os seus olhos espirituais, ser despertados para essa verdade espiritual, da necessidade de estar em Cristo. E dessa forma então, quando o apóstolo Paulo escreve essa igreja, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão em Cristo, porque vocês ressuscitaram com Cristo. É a mesma mensagem que nós encontramos no texto aos Romanos, no 8º capítulo, no verso de número 16, quando o apóstolo Paulo vai falar que o Espírito Santo, juntamente com o nosso espírito, testifica que somos filhos de Deus. Dessa forma, então, nós entendemos que a fé cristã é nascer de novo, é nascer no reino de Deus. Se você observar o que diz o primeiro capítulo, no verso de número 13 desta carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai escrever a esses irmãos dizendo: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Existe uma tradução, ou algumas traduções, que trabalham a ideia: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, a fé cristã é nascer de novo, e esse nascimento é nascer no reino de Deus. Assim como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no 2º capítulo, que ele vai ressaltar: e Ele nos vivificou. Cristo nos vivificou, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Por isso então, esta mensagem, ou esta primeira conclusão: irmãos, se vocês entregaram sua vida a Jesus Cristo, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. E aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo, é se referindo à vida espiritual de cada um. É que o espírito desses irmãos foram ressuscitados, porque antes eles estavam mortos em seus delitos e pecados. O texto diz que Ele nos transportou, Ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho amado. Império é o resultado da força, império é o resultado da opressão. O império das trevas é o resultado da destruição, da invasão e da dominação. Perceba que todas as vezes aqui, quando referimos a império, referimos a trevas. Mas quando nos referimos àquilo que Cristo fez, ou para onde Cristo nos levou, nós falamos o reino. O reino, onde Jesus é o rei, Ele tem por característica a afeição, Ele tem por característica a intimidade, Ele tem por característica comunhão e identificação. É por isso então que o apóstolo Paulo diz: olha, vocês foram ressuscitados com Cristo, o seu espírito ganhou vida, juntamente com o Espírito de Deus, e agora somos filhos de Deus. Essa é a primeira conclusão. Uma vez que a excelência da pessoa de Cristo e de sua obra nos proporciona a plenitude da vida em Cristo e uma nova vida em Cristo, só porque fomos ressuscitados com Cristo. E isto é muito significativo, porque quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no 5º capítulo, no verso de número 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, então, nós experimentamos o nascer de novo.
Em Cristo, então, nós experimentamos o fato de que somos transportados para o reino do seu Filho amado, para o reino de Deus. A segunda conclusão que o apóstolo Paulo trata é a conclusão de que vocês não só foram ressuscitados com Cristo, mas vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo. Olha, irmãos amados, perceba a expressão do texto. Vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo. Há uma identificação tão grande da vida daquele que ressuscitou com Cristo, que a sua vida agora é a vida de Cristo. Por isso, então, este Cristo nos transporta do império das trevas para o reino, para o seu reino, assim como o próprio apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, no 2º capítulo, no 9º verso, nos ensina que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se sua vida então está escondida em Cristo, me responda, quem as pessoas verão quando elas olharem para você? Então a proposta de Paulo a conclusão de Paulo nós que já ressuscitamos com Cristo, que já recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito nos vivificou, nos deu nova vida, e fomos transportados para o reino de Deus. E agora somos guiados, somos direcionados pelos valores, pelos ensinos, pelos princípios do reino de Deus. Na verdade, é justamente através da vida do cristão que os valores e os princípios do reino de Deus estão sendo visíveis no mundo atual. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para os discípulos de Cristo e elas estão vendo Cristo, como o próprio apóstolo Paulo diz: vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo. A pergunta que ele faz nesta oportunidade a sua vida está escondida em Cristo? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas conseguem ver a Cristo? Olha, quando nós saímos de debaixo do império das trevas e nascemos sobre o reino de Jesus, isto muda a nossa vida. Como já falei, nós ressuscitamos e o Espírito do Senhor nos une com o nosso espírito. E agora nós somos um espírito com Jesus. E o fruto do Espírito vai frutificar em nossa vida. E nós vamos ganhar uma nova natureza humana. A natureza do último Adão, como já falamos, que é Jesus de Nazaré. O primeiro Adão é a natureza carnal, mas o segundo Adão é a natureza celestial. É o que o apóstolo Paulo também escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso de número 45. Então perceba bem, irmãos, a responsabilidade que o apóstolo Paulo trata nestes versículos deste 3º capítulo aos Colossenses, falando sobre o fato de que nós, uma vez ressuscitados com Cristo, morremos e a nossa vida está escondida em Cristo. É por isso que nós conseguimos entender o autor dentro de uma perspectiva, porque ele também é o autor da carta aos Gálatas, no 2º capítulo, no verso de número 20, quando ele diz: olha, já estou crucificado com Cristo, ou seja, eu já estou morto. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha vida está escondida em Cristo, de forma com que as pessoas, ao olharem para mim,
elas verão Cristo. E este é o grande desafio da igreja de hoje. Este é o grande desafio da igreja, ou este é o desafio de todos os tempos, de forma com que as pessoas possam olhar para os seguidores de Cristo e verem Cristo. Dessa forma, nós que queremos ir mais alto, nós que queremos ter uma intimidade maior, nós que queremos ter uma identificação maior com Deus, nós não podemos nos esquecer que ressuscitados com Cristo, recebendo essa bênção, mas nós estamos escondidos em Cristo. De certo, o que a sociedade espera de nós, como igreja, é enxergar Cristo através de nós. Esta então é a segunda conclusão que o apóstolo Paulo chega. Vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo. Você poderia dizer: a minha vida está escondida em Cristo. Terceira conclusão, e também aqui um conselho. O apóstolo Paulo, entendendo que, uma vez que já fomos ressuscitados com Cristo, uma vez que nós morremos e a nossa vida está de certa forma em Cristo, agora recebemos um bom conselho. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Este é o conselho que o apóstolo Paulo deixa-nos nestes versos. Pensem nas coisas lá do alto. Nós estamos em uma conferência cujo o tema é mais alto. Vamos pensar nas coisas do alto. Vamos pensar naquilo que o Senhor tem para nós. Se você ressuscitou, busque as coisas lá do alto, porque esta é a vontade do Pai. E deve ser também a nossa vontade, uma vez que já fomos ressuscitados com Ele. Paulo está dizendo: embora ainda neste mundo precisemos viver além do aspecto prático e terreno que temos de nos relacionar, precisamos viver uma vida em uma dimensão que é mais profunda, sintonizada com Deus e naquilo que é celestial. Aliás, somos cidadãos dos céus, sim ou não? Nossa pátria é celestial, sim ou não? Quais são as respostas que ecoam em sua vida quando você recebe esta pergunta? Você é um cidadão do céu? A sua pátria é uma pátria celestial? E por que o apóstolo Paulo faz essa advertência? O apóstolo Paulo faz essa advertência porque nós ainda temos uma natureza humana. Embora tendo um dia sido ressuscitados com Cristo, embora um dia tendo morrido com Cristo, ou crucificado na cruz de Cristo, e tendo a nossa vida escondida em Cristo, nós ainda temos uma natureza humana. E essa natureza humana é a natureza que o apóstolo Paulo identifica no texto como a velha natureza. Então, ele nos aconselha a pensar nas coisas lá do alto, para não acender a velha natureza em nós, para que a velha natureza não se acenda e não sobreponha com suas vontades, com seus desejos, com suas paixões, com suas concupiscências. E se assim fizermos, nós vamos deixar a vida de Cristo fluir em nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo, a partir do 5º verso, ele fala um pouco das características da velha natureza e as características da nova natureza. Amados, a velha natureza, ela tem por si a busca de prazeres ilícitos. Mas a nova natureza, ela tem em si a busca de obedecer ao Senhor e desfrutar de prazeres lícitos.
A perspectiva que o apóstolo Paulo trabalha nesses textos é que uma vez que fomos ressuscitados com Cristo, uma vez que agora a nossa vida está escondida em Cristo, nós vamos olhar para o alto, nós vamos olhar para Cristo, nós vamos ter Cristo como o nosso alvo, nós vamos ter Cristo como nosso exemplo, como nosso Senhor, como nosso mestre, como nosso direcionador, e vamos ter a oportunidade sim, de experimentar no nosso dia a dia, nos momentos em que estamos nos relacionando com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas com as quais nós trabalhamos, nós vamos ter a oportunidade de viver aquilo que Cristo nos deixou como ensino, porque o que o Espírito do Senhor quer fazer em nós é nos dar a alegria de frutificar o fruto do Espírito, e assim contrapondo contra as obras da velha natureza. Se a velha natureza tem em si só as obras da carne, a nova natureza tem o fruto do Espírito. A minha oração, querido irmão, amado irmão, amada irmã, amigo, é que você possa perceber se você está vivendo na velha natureza ou você está tendo a oportunidade de perceber em sua vida, em sua caminhada cristã, o frutificar do Espírito Santo, o fruto do Espírito em sua vida, e isso te identifica com a nova natureza. Aqueles que estão, de certa forma, na matriz de Adão, aqueles que estão no modelo de Adão, eles estão vivendo a velha natureza. Paulo, então, vai, de certa forma, nos dar uma advertência. Olhe para as coisas lá do alto. Aqui Paulo não está dizendo que devemos desconsiderar a nossa vida, que devemos abandonar a nossa vida terrena, mas devemos olhar essa vida como um tempo, como apenas um hiato, como apenas uma peregrinação. Mas nesse tempo que o Senhor tem nos permitido estar aqui, nós precisamos frutificar o fruto do Espírito do Senhor, e este fruto precisa ser visível, e sendo assim, as pessoas identificarão que a nossa vida está escondida em Cristo. Muitas vezes nós temos problemas, temos dificuldades, enfrentamos problemas na caminhada da vida cristã, justamente porque nós entendemos que o simples fato de entregar a nossa vida a Cristo não nos remete a uma responsabilidade maior e nos dá então a segurança da vida eterna. Engana-se aqueles que pensam assim. Junto a esta convicção de vida eterna que só em Cristo podemos ter, temos também sim esta responsabilidade de nossa vida estar escondida em Cristo e o fruto do Espírito Santo frutificando em nós, e viver uma nova natureza. A igreja do Senhor é chamada a viver essa nova natureza. A igreja do Senhor, aqueles que foram já ressuscitados com Cristo, aqueles que foram transportados do império das trevas para o reino de Deus, e estão vivendo o reino de Deus, estão vivendo os valores do reino de Deus, aqueles que já morreram com Cristo, e eles agora têm a sua vida escondida em Cristo, estão tendo a oportunidade de olhar para as coisas lá do alto, de olhar para os ensinos de Cristo, de olhar para os ensinos do Pai, para os valores do reino de Deus, para os princípios do reino de Deus, e aplicá-los em sua vida. É isto que o apóstolo Paulo trata nestes versos, quando ele nos faz 3 conclusões de uma vida com Cristo, e nos deixa este
grande recado ou este grande compromisso que temos. Uma vez que ressuscitados com Cristo, uma vez que tendo não só ressuscitado, mas tendo a oportunidade de ser identificado com Cristo, o seremos se nós pensarmos nas coisas lá do alto. O problema é que muitas vezes o nosso olhar se fixa nas coisas dessa terra. Esquecemos que somos peregrinos aqui, esquecemos que somos passageiros aqui, e tentamos nos enraizar neste mundo. Nós começamos a gostar das coisas deste mundo, nós começamos a amar as coisas deste mundo, e isto nos faz perder o foco de que a nossa visão precisa estar mais alto, de que a nossa visão precisa estar no Senhor Jesus. E enquanto nós não voltarmos a nossa visão, a nossa atenção para Cristo, não conseguiremos frutificar, porque a nossa velha natureza, ela ascenderá, e ela, por certo, trará complicações para a nossa caminhada cristã. A minha oração, amados irmãos, é que como igreja do Senhor, a igreja do Senhor que está espalhada sobre a face da terra, possa ser sim, uma igreja composta de pessoas que foram ressuscitadas com Cristo, porque esta é a obra do novo nascimento, composta também de pessoas que morreram para este mundo e estão vivendo agora a vida de Cristo, e por isso são identificados com Cristo. A minha oração é que como igreja espalhada por todo este mundo, possamos ser sim, pessoas que pensem nas coisas lá do alto, sabendo que o tempo que aqui estamos é um pequeno tempo, em que o Senhor está nos dando a oportunidade de desfrutar sim, de benesses, de bênçãos, que o Senhor tem nos dado a oportunidade sim, de desfrutar de uma família, de desfrutar de prazeres lícitos, porque saiba você, tanto na porta estreita quanto na porta larga, existem prazeres. A grande diferença é que aqueles que estão indo pelo caminho da porta larga, são aqueles que estão vivendo a velha natureza e desfrutando de prazeres ilícitos, os quais o apóstolo Paulo, a partir do 5º verso, vai falar: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Ele fala das ações e fala das reações: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Pois bem, mas há prazeres lícitos no caminho que nos conduz à porta estreita. O problema é que quando o nosso olhar está nas coisas aqui da terra, quando o nosso olhar se fixa somente nas coisas dessa terra, nós acendemos a nossa velha natureza. Nós acendemos a natureza, a velha natureza. E a minha oração é que como igreja do Senhor, tantos irmãos quanto tantos outros que estão nos acompanhando agora, possam ter essa convicção de que uma vez escondidos em Cristo, olhando para o alto, sempre mais alto, possamos então ter a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido desfrutar aqui neste mundo, mas sempre tendo a direção de Cristo
através do seu Espírito em nós. E ter a oportunidade de, nessa caminhada de vida cristã, frutificar o fruto do Espírito. As qualidades deste fruto em minha vida enquanto discípulo de Cristo. Esta é a minha oração. Este é também o desejo do Senhor. Que durante a nossa caminhada de vida cristã, desfrutando das bênçãos que podemos desfrutar deste mundo, que nós possamos estar escondidos em Cristo. E quando alguém no seu cotidiano olhar para a sua vida, que eles possam ver a Cristo. Quer que isso aconteça? Pense nas coisas lá do alto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos a carta aos Filipenses, ele vai falar sobre a importância de termos a nossa mente voltada para aquilo que agrada ao Senhor. E por último, quando o próprio Cristo, no Evangelho segundo Mateus, no 6º capítulo, diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua vontade. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. O que o apóstolo Paulo nos propõe nesta breve reflexão é que Cristo veio nos trazer os valores do reino de Deus e que as pessoas precisam ver estes valores na vida de um verdadeiro seguidor de Cristo. Que você seja um verdadeiro seguidor de Cristo e que as pessoas possam ver os valores, os princípios do reino de Deus em sua vida. E estes valores são manifestos na nova natureza, não na velha natureza. Estes valores estão, sim, sendo manifestados na nova natureza. Essa nova natureza que recebemos somente de Cristo, pela ação do Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos irmãos e que, comprometidos com os valores do reino de Deus, a nossa vida possa manifestar o reino de Deus. Um forte abraço aos irmãos. E assim terminamos este nosso momento, mas deixando aqui o nosso compromisso de orar uns pelos outros, até mesmo nestes momentos de celebração. Nós devemos lembrar de orar uns pelos outros, e a minha oração é que você possa manifestar o reino de Deus através da sua vida. Quer fazer isso? Olhe para as coisas do alto, sempre mais alto.